São Paulo 1, Curitiba também 1, melhor, né? Curitiba 1, São Paulo 1, já que o jogo foi lá no Sul. E primeiro tropeço, né? A primeira vez que a equipe do Dorival não pega todos os pontos possíveis de uma partida. Bom, vamos falar um pouco desse jogo. Eu acho que tem muita gente que ficou chateada, né? E por que estou lançando esse vídeo agora? Só para apontar. Eu tinha avisado no final, né, do último vídeo. Eu sei que muita gente para no meio do caminho que eu estaria viajando, né? Então eu iria assistir a partida, assim como assisti. Né? Não estão falando da bunda, o que eu acho. Eu realmente assisti ao jogo e acabou que só consegui gravar agora. Às 6h06, exatamente, né? Cheguei aqui em casa, foi só o tempo de ouvir minhas anotações da partida, né? Minhas impressões logo após o jogo e já gravar para vocês. Estou vendo aqui que o Botafogo vai batendo o Flamengo por 3-2, está nos acréscimos e o Fogão vai indo para primeiro lugar no Brasileirão, hein? Rapaz, 9 pontos. Mas enfim, isso não interessa pra gente. O que interessa é o São Paulo. E, bom, foi um jogo bem, assim, atípico, né, da equipe do Dorival até então. Claro que a gente jogou mal contra o América Mineiro, mas conseguimos a vitória. Dessa vez não, o time jogou mal, mal mesmo contra o Curitiba, especialmente no começo do jogo, né? Depois vai, a gente até conseguiu fazer uma coisa ou outra, mas tinha uns problemas. Mas os primeiros 18 minutos, até o Curitiba abrir o placar um pouquinho depois, 2 minutos depois, basicamente o time do Sul, ele foi, o Coxa, né, foi dono da partida. O São Paulo não conseguia sair jogando. De novo, né, apresentou os problemas de falta de velocidade, falta de qualidade de passe, falta de saber o que fazer. E aquele negócio, com o Rogério Ceni a gente super criticava, a gente vai criticar o Dorival da mesma forma? Não, porque é começo de trabalho, tá? E foi um jogo só que isso aconteceu e a gente também percebeu que a equipe do Curitiba estava assim, dando 120%, né? Era meio que eles passaram por troca de técnico também, então estavam sentindo, né? E queriam dar uma resposta. Correram mais do que normalmente correriam nesse jogo. Infelizmente para nós foi contra a gente, mas enfim, né, faz parte. A gente também tem que ganhar esse tipo de jogo que acontece durante o campeonato. Mas o fato é que a gente sofreu muito no começo do jogo. O gol ele começa em 2 erros, né, ele surgiu em 2 erros. O primeiro erro do Rafael, de novo na saída de bola, ele depois, mesmo depois que a equipe do Curitiba parou de ficar tão em cima, né, que deu algum espaço para o São Paulo jogar, mesmo assim o Rafael estava errando muito passe na saída de bola, ele tinha que melhorar, assim, mas para ontem, e não é para sair jogando igual o Ceni fazia na sua época, ou igual o Neuer ou os melhores goleiros do mundo fazem. Ele tem que fazer o básico, assim, ele tá errando em coisas básicas. Tem que melhorar bastante nesse sentido, e ele sabe disso, né? Especialmente esses lançamentos médios, eu não consigo entender porque que ele bate na bola, a bola vai pra lateral toda hora. Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Vamos calibrar esse pé aí. Mas enfim, aí começou num passe errado dele, né, que acabou oferecendo lateral para a equipe do Curitiba. E vocês lembram que eu disse no último jogo? Que no último ou penúltimo, agora eu não tenho certeza. Não, se eu não me engano, foi no penúltimo, foi o jogo contra o América, né? Que o Luan foi titular. E eu falei assim: olha, o Luan, ele tá fazendo algumas coisas boas, mas ele tá com esse problema que ele tá demorando um segundo a mais pra pensar na jogada. O cara passa por ele, ocupa o espaço, o Luan não acompanha, etc. Então, nessa cobrança de lateral, o jogador do Curitiba, agora eu já esqueci o nome do cara, né? Mas camisa 6 dele, acho que é Bruno Gomes, algo assim. O Luan não acompanhou o cara surgiu na intermediária livre e bateu no canto direito do Rafael, que naquele lance não podia fazer muito, não. É, pois é, né? Eu disse, o América não conseguiu aproveitar. O Curitiba dessa vez aproveitou e foi uma falha do Luan, um erro individual dele, mas não dá para crucificar o cara. Muita gente deve pensar assim, por isso que o Ceni não botava para jogar, porque tá realmente sem ritmo de jogo. Então, como o Ceni não colocou o Luan para jogar contra a Portuguesa, contra a Inter de Limeira, contra times pequenos, assim, que a gente podia perder esses pontos até mesmo, porque convenhamos,
Dane-se o Paulista. O Ceni não caiu por causa do Paulista, o Ceni caiu porque o time não tá jogando porra nenhuma. Eh, então, como o Ceni não deu rodagem pro Luan contra esses times menores, agora ele vai ter que minutagem, vai ter que se adaptar, né, pegar ritmo de jogo num campeonato muito mais relevante. Fazer o quê, né? Então não dá pra justificar que era por causa disso que ele não jogava antes. Ele não jogava antes porque o técnico não queria. É isso. Ponto. Mas realmente ele falhou nesse gol, obviamente, né, na minha visão. De novo o Caleri fora, e tem uma coisa, né, o São Paulo novamente sofreu com isso, o Luciano não fez um bom jogo, não conseguiu nem fazer a vez do Caleri, nem ser o Luciano que a gente espera. Então, né, pra mim ele merecia um banco, não porque, não gosto do jogador ou qualquer coisa, não, ele tá precisando entrar no meio de uma partida e resolver o jogo, sabe? Esse tipo de coisa, pra voltar a ter alguma confiança. Porque ele tá saindo jogando e não tá dando certo, gente, realmente. Mas, enfim. E. Então, a falta do Caleri, né? E não só a questão de não ser o Caleri, mas a gente tá acostumado, já falei isso, né? A gente tá acostumado a ter um centroavante. Há muito tempo o São Paulo tem centroavantes. Assim, eu não consigo lembrar quando é que teve um time de São Paulo sem centroavante mesmo. Porque antes do Caleri era o Brenner, antes era o Pablo, antes não sei quem era agora. Talvez fosse o Caleri de novo na primeira passagem dele, ou não, tinha algum outro. Antes tinha o Luciano. Perdão, Luciano não, Luiz Fabiano, Grafite, o. Ai, caramba! O Danone. Rapaz, esqueci o cara, olha que vergonha. Esqueci o herói do Mundial apenas. É Aloysio? É Aloysio, né? Olha só, eu tô com medo de falar Luiz, mas eu acho que é Aloysio. Eu esqueci o nome do cara, desculpa. Mas. Né, abrindo só as capas do Batman. Antes disso, de novo, Luiz Fabiano. Enfim, é isso. O São Paulo está acostumado a ter centroavantes. Esse time, o Ceni vem treinando ele com essa ideia de um centroavante, né, fixo. Então, quando você tem um time de futebol, parte, né, do que é você montar um time de futebol é você justamente automatizar algumas coisas e ter alguns movimentos, algumas movimentações das peças de forma automática sempre, né? Então, o time ele é meio que condicionado a fazer algumas movimentações, a buscar algum tipo de jogo. E o time do São Paulo é há muito tempo condicionado a ter um centroavante, sabe? Eu acho que a última vez que a gente não teve um centroavante, assim que eu me lembre, foi na era Tele ainda. Sem sacanagem, porque antes a gente tinha o França, e tipo, centroavante mesmo, né? Na era Tele, dado momento, a gente jogava com dois atacantes de muita mobilidade, né? Mas, por exemplo, a gente tinha o França, que era centroavante antes. Aí depois já veio o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano teve 3 passagens, né, pelo São Paulo, salvo engano. Enfim, mas esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente precisa, né, quer dizer, o São Paulo é acostumado de ter essa, não precisa, né, mas é acostumado a ter essa figura. Esse time vem treinando, né, vem com essa ideia de centroavante há muito tempo, e quando você tira essa figura, é natural sofrer e, né, não conseguir encaixar tão bem algumas movimentações. Mas é algo que tem que ser trabalhado. O Ellison talvez volte para o próximo jogo. O Caleri está fora do jogo contra o Tolima, confirmado pelo Dorival na coletiva. Eu não vi a coletiva ainda, tá? Eu não vi nada, aliás, do jogo. Porque eu assisti a partida, fiz minhas anotações e só. Aí continuei lá, continuei na praia, né? Porra, vou morar na praia, minha gente. Apenas. Mas. Enfim, eu não vi mais nada do jogo, aí depois eu vou dar uma olhada e ver certinho como foram as impressões, não só do Dorival com a coletiva, mas também dos outros produtores de conteúdo, né? Eu sempre gosto de ver opiniões diversas, gostando daqueles que eu concordo quanto daqueles que eu discordo, desde que eu acho relevante o que eles têm a dizer. Pois bem, falando disso daí, né? Jogou sem centroavante, mas jogou muito pelo meio. A equipe de São Paulo sofreu muito por jogar, insistir o jogo pelo meio. E é curioso, porque tinha um rato, né? Eu esperava o rato mais aberto, mais encostado numa das alas, e depois tinha o Alisson, que ele podia ficar encostado também, né? Junto à linha, como falam, né? Mas
não ficou, e quando os jogadores estavam abertos também não surtia efeito nenhum, porque o time insistia em jogar pelo meio. E é curioso porque o time poderia muito bem fazer até mesmo uma linha de 4, sabe? O Alisson poderia avançar um pouquinho mais, né, pelo meio, junto com o Luciano, o Rato aberto pela direita e o Caio Paulista aberto pela esquerda. Já, especialmente no segundo tempo, que a gente tinha o Rafinha, né? O Rafinha podia segurar um pouco mais. Entrou o Marcos Paulo para ajudar também no segundo tempo. Pouco fez, né? Foi assim, foi puxada a coisa. Ele entrou no lugar do Luan e o Rafinha entrou no lugar do Rai Ramos. Mas é um jogo muito pelo meio, muito pelo meio. Claro que ficar criticando, né? Ah, jogo pelo meio. Eu acho que é muito mais difícil quando você só pode jogar, só consegue, né, jogar pelo meio. Você não consegue usar as suas alas, porque aí o time adversário se fecha de forma muito fácil. E foi o que o Curitiba fez. E o ponto é que o nosso gol também saiu pelo meio, né? Então, numa troca de passes, o Marcos Paulo foi lá, bateu. Eu acho que eu não lembro agora se ele estava dentro da área já, ou muito próximo da área. E, enfim, bateu, desviou no Kusevich e acabou indo pro gol, encobrindo o goleiro, né? Bom, sorte nossa, mas foi mais um gol de sorte do que qualquer outra coisa, tá? O São Paulo, por mais que ele tivesse domínio depois que sofreu o gol, nenhum momento realmente chegou a encantar ou qualquer coisa do tipo. Tinha o controle da bola, mas era o Curitiba, era muito mais o Curitiba que oferecia a bola para o São Paulo do que o São Paulo que conseguia roubar a bola e fazer alguma coisa com isso, né? Enfim, foi um jogo apático e, como eu disse, faz parte, tá? Eu até fiz uma pesquisinha, né? Tipo, relembrando o pessoal, você que está me ouvindo aí, que eu não ia gravar naquele mesmo dia, né? No caso, ontem, sobre o jogo, porque eu estava em viagem, mas eu coloquei lá, o que vocês acham, né? Que foi um resultado ruim, porque você é obrigado a ganhar do Curitiba, mais ou menos, né? Porque ainda tá, tipo, é aceitável porque tá em início de trabalho, ou é bom porque é pelo menos um ponto fora de casa. E quem ganhou foi, tipo, aceitável porque é início de trabalho. E o que eu concordo, tá? Realmente, eu até entendo quem acha que é ruim, porque, porra, é o Curitiba tá mal. É, eu sei, mas a gente também não tá lá essas coisas. E por mais que um ponto fora de casa também é tipo, ok, é aceitável, mas o que pra mim condicionou muito esse jogo é o fato do Curitiba estar no seu máximo, estava nos ânimos lá em cima, né, querendo mostrar algum resultado, dar uma resposta em campo, como dizem, e o São Paulo ainda está no começo de trabalho com o Dorival, porque eu imagino que um trabalho um pouco mais consolidado faria com que o São Paulo tivesse controle da partida do começo ao fim. E não que o resultado seria diferente, mas pelo menos a gente teria o controle do jogo, certo? Bom, é isso. Que mais? Que mais aqui? Ver minhas anotações. Ah, sim, a nossa sorte é que o Aleph Manga, ele é inimigo do 2-0, cara. Olha, ele perdeu 3 contra-ataques quando estava 1-0 pro Curitiba. Se faz o segundo, esquece, esquece, esquece. Eu acho que não ia surgir nada, não. Lições que a gente aprendeu com esse jogo. Primeiro, o time está muito condicionado a ter um centroavante. Então, mesmo que o Luciano esteja em campo fazendo a vez do Caleri, tem que instruí-lo para ficar um pouco mais fixo, né? Porque o time precisa disso, precisa de uma referência. Ou, sei lá, se não vai deixar o Luciano fixo, ter alguma outra pessoa lá fazendo essa função. A gente precisa dessa referência, tá bom? Outra coisa, a saída de bola tem que ser ajustada para ontem, porque tá muito na cara. Tá muito na cara que o São Paulo sofre na saída de bola, então eu acho realmente que o Dorival, assim, a primeira coisa que ele deveria fazer com esse time é isso, ajustar a saída de bola. Vejamos, né? Vejamos como é que a coisa se dá. Basicamente, eu acho que essas são as principais lições, né? E a questão de jogar muito pelo meio, mas se você acerta essa questão do homem de referência, eu acho que o resto melhora naturalmente. E, bom, a bola parada eu também achei, assim, um pouco apática, né? A gente sabia que era a única coisa que realmente funcionava com o Rogério Ceni e deixou de funcionar aqui. Então, né?
Eu acho que é outra coisa que a gente tinha que rever os rumos. Certo? Bom, agora vamos lá, né? Nome a nome. Rafael, já falei, tem que melhorar a saída de bola. O gol começou com um erro de passe dele, que ofereceu lateral, mas debaixo da trave novamente resolveu, novamente foi muito bem, né? E vem ganhando confiança e mostrando que realmente podia ser. Apesar de eu achar, se fosse o Jandrei ou se fosse o Felipe Alves, os resultados gerais do ano não teriam sido tão diferentes assim. Apesar, né, tudo bem que ele fez uma puta partida contra o América, né? Talvez a gente perdesse do América. Isso daí é um fato. Porque, fato não, né? Já que é talvez, mas enfim. Isso daí é um bom ponto. Mas de resto eu não acho que teria tido tanta diferença assim. Mas pelo menos os 5 milhões foram. Tá tendo algum retorno, né? Rai Ramos, puta, tá puxado. Não tá bem, não tá bem. Tem que se adaptar ainda ao time. E aquele negócio, né? Eu sei que é a primeira vez que ele tá jogando num time grande, né? E é outra coisa, é outra pressão. É um time que nem tá tão ajustado assim. Quem acabou contratando ele foi o Ceni. Aí ele chega aqui e não é mais o Ceni, agora é o Dorival. Então, sei que acontece esse tipo de coisa. Bom, né? Vamos ver como é que ele se desenvolve. Por mim, assim, quer dizer, eu imagino, né, que com o passar do tempo, o Igor Vinícius voltando, ele vai se tornar a terceira opção. Com o Moreira, talvez ele vire até quarta opção. E é isso. Basicamente, é isso que eu tenho pro Rai Ramos hoje. Quem sabe na próxima temporada, melhor adaptado, tendo uma pré-temporada junto com o time, entendendo tudo mais, entendendo o que é o São Paulo, né? Talvez ele consiga aí sim algum espaço no time ser impactante positivamente, né? Até agora não mostrou a que veio, mas vamos dar tempo, né? Não, assim, é só o que tá acontecendo até então, mas não quer dizer que o cara é um jogador ruim. Vamos dar tempo e vamos ver o que ele tem a nos entregar. Certo? Diego Costa voltando, né, de contusão, primeira vez que ele é titular em muito tempo. E assim, não fez um jogo ruim, mas o sistema defensivo, isso vale para todo mundo, tá? Do sistema defensivo, inclusive o Rai Ramos, inclusive o Rafael. O sistema defensivo como um todo não foi bem, nem quando a gente tinha a posse de bola, nem quando a gente não tinha a posse de bola. Não deu liga essa defesa, sabe? O encaixe que a gente fala, né? O encaixe defensivo, como que as peças se movimentam perante o ataque adversário e como é que esse time anula o ataque adversário, a verdade é que não deu muito certo, não, tá? Então, esse jogo, o sistema defensivo foi ruim. Como o sistema defensivo é ruim, acaba meio que diminuindo, né, a nossa visão, a nossa análise sobre qualquer pessoa daquele setor. Então, né, fez um jogo ruim o Diego Costa? Não, mas não foi bem também, tá? Então, muito por causa desse encaixe defensivo que não deu certo. Beraldo errou mais passes do que o de costume. É algo a se atentar. O time como todo foi mal, né? Mas ele foi especialmente ruim e era uma coisa que ele vinha fazendo muito bem, né? Nos últimos jogos. Até jogos mais difíceis, ele vinha fazendo isso daí muito bem. Ontem, putz, foi puxado. Caio Paulista muito voluntarioso. Quando é um jogo mais difícil, quando ele tem que ser mais lateral, digamos assim, é natural que sofra, já que não é a posição de origem dele. Ele ainda vai se adaptar a essa posição, mas, bom, né? É isso. É isso. Não dá pra crucificar o cara, mas não fez um jogo muito bom, não, tá? Eu acho que ontem, aliás, ele podia ter chegado mais vezes à linha de fundo. Ele era uma opção ali para abrir o campo, mas não fez. Luan, muito ruim. Saiu no intervalo, né, ainda. E, rapaz, muito, muito, muito ruim o Luan. Eu imagino que ele colocou tanto o Diego Costa quanto o Luan ontem para, além de dar uma rodagem, né, dar minutos para esses caras, mas para poupar o Gabi e o Arboleda para o jogo contra o Tolima. Eu acho que foi isso, né? Porque o Gabi, a gente sabe que vira e mexe tem contusões musculares, especialmente nas coxas, né? E, bom, não jogou muito esse ano, tem ainda a questão do ritmo, né? E voltando de contusão, deu uma preservada. O Arboleda já tem muitos jogos seguidos que ele tem jogado, né? Então também deve ter dado aquela preservada básica nos jogadores.
Justo, tá? Justo. Acaba que você pode perder pontos quando faz isso, mas faz parte. Pablo Maia foi o nosso melhor volante, talvez o único que deu alguma resposta, né? Começou muito bem o segundo tempo, aliás, tá? Mas, realmente, o sistema defensivo como um todo ficou meio perdido em campo. Então, né, acabou sofrendo. Dos piores, ele foi o melhor, digamos assim. Nestor fez até um bom primeiro tempo, tá? Não acertou tanta coisa assim, mas pelo menos se movimentou, apareceu pro jogo. Agora, o segundo tempo eu achei bem apático, bem fraco do Nestor. Tanto que foi substituído, né, pelo Juan, se eu não me engano. Agora não lembro quem é que entrou no lugar de quem. Se eu não me engano, o Nestor saiu para a entrada do Juan. Enfim, mas o segundo tempo dele foi bem abaixo. Alisson, para mim o melhor homem ofensivo que começou jogando, né? Claro que o Marcos Paulo faz um gol, então acaba ganhando muitos pontos por causa disso. Mas dos que começaram jogando, o Alisson foi o melhor em campo, talvez. E ofensivamente, certamente, ele foi a nossa principal força. Ele é o cara que, pelo menos, tem o drible, né? Tem alguma técnica. Ele acaba melhorando o time nesse sentido. É curioso, né? Porque em outros momentos da história de São Paulo, o Alisson seria um banco, assim, um bom banco, tá? Convenhamos, um bom. Assim como o Hugo foi banco um dia na história de São Paulo, e era um ótimo banco que a gente tinha ali. É, não tinha aquela qualidade toda para ser titular, mas quando entrava, fazia seus lances e já ganhou várias partidas para nós. O Alisson, em outro momento do São Paulo, seria um bom banco. Hoje é titular, entrega, mas é limitado, né? A gente sabe que ele não vai resolver o jogo, infelizmente. Se tivesse alguém junto para jogar junto, para ajudar, aí sim alguma coisa pode acontecer de especial. Rato, muito abaixo, viu? Ele tava pedindo passagem, tava merecendo já essa titularidade. Foi titular e. Difícil, difícil. Claro que o time como um todo foi mal, né? Então aí é difícil você falar assim, esse cara aqui individualmente. Não. Quando ninguém funciona, não tem como falar que individualmente aquele jogador é isso ou aquilo. Mas ele foi mal no jogo de ontem. Luciano, como eu disse, tá merecendo um banco, tá merecendo um descanso, repensar algumas coisas. Eu acho que ele não tá entregando. Não sei o porquê. Eu ainda tenho minha teoria de que a coisa é mental, tá? O problema do Luciano é psicológico e tem que se resolver. Ele tem que voltar a se entender, a se encontrar em campo e fazer esse time rodar. Porque é isso que ele tem a melhor, né? Tem de melhor para nos entregar. Enfim, né? Vamos ver o que acontece. Vocês sabem que eu não sou o maior fã do Luciano, mas eu respeito a pessoa. Rafinha entrou bem no lugar do Rai Ramos, né? Como o Rai Ramos está muito abaixo, então o Rafinha já deu aquele upgrade no time, faz parte. Mas não dá para esperar muito dele. Ele não é um jogador que vai resolver a partida pra gente. Marcos Paulo, um pouco sumido, tá? Na primeira metade do segundo tempo. Ele entrou assim, fez uma jogada ou outra, mas depois sumiu, aí depois voltou a aparecer. Até que ele voltou a aparecer com a entrada do próximo comentado, que é o Juan. Eu vou explicar o porquê. Mas até que ele fez o lance naquela tabelinha na entrada da área e conseguiu chutar, desviar no zagueiro e ser o gol nosso. Então, cara, ó, lembra, né? Lembra que o Senna falou: ele não treina com a intensidade desejada? Olha, eu até entendo que o futebol de hoje ele exige muito da parte física do atleta. Ele tem que entregar um certo nível físico. E o Ceni exige muito isso daí dos seus jogadores, né? Porém, eu acho que assim, você tem que ver se o cara ele tá afim de, tipo, será que ele tá fazendo corpo mole ou é porque ele tá dando o seu máximo? Se agora ele tá dando o seu máximo, a gente vai trabalhar, a gente vai desenvolver essa parte para ele ter uma intensidade maior em campo, mas eu tenho que dar minutos para esse cara que eu tenho que respeitar o fato de que o jogador está dando o seu máximo. Enfim. Dando só, sabe, hipóteses, não tô falando que é isso que aconteceu. Só sei que o Marcos Paulo, ultimamente, ele vem jogando bem, né? E ontem, de novo, ele fez um gol que ajudou a gente, né? Ele fez um gol contra o Alcas, ele fez um gol contra o América e teve mais uma partida, não? Além de ontem. Foi o Ituano.
Tem algum jogo aí no meio que eu estou deixando passar ou não? Enfim, acho que não, né? Não, foi só. Só foi só América e Ituano, então beleza. Mas ele fez contra a Alcas, contra a América, ele marcou o gol. Agora, o terceiro gol em 4 partidas. Talvez isso signifique alguma coisa, né? Talvez signifique que, apesar dele não ter tanta intensidade assim quanto o CN esperava, mas pelo menos ele tem alguma coisa a nos oferecer. Lições, né? Lições que a vida dá. Juan, Juan, o que aconteceu quando o Juan entrou? O time tinha um centroavante e começou a se movimentar melhor e começou a entregar mais. Apesar do Juan não ter participado tanto assim do jogo e ter em alguns momentos errado, né? Mas só o fato de ter um centroavante, a movimentação toda do time melhorou. Pois é, né? Então, talvez contra o Tolima, quem sabe o Juan não seja uma boa opção, né? Enfim, vejamos como é que o Dorival vai montar o time. Araújo entrou e não fez nada. Foi um jogo muito. Quando ele entrou, eu pensei o quê? Agora a gente tem alguma coisa aqui, né? A gente tem um jogador que pode fazer uma jogada diferente, ter um trato melhor com a bola, um drible por baixo. Então, não, né? Não. Ele foi muito bem marcado, também tem essa, mas esperava um pouquinho mais dele quando entrou. Foi muito apático no jogo de ontem. E o Gabi, para fechar, né? O Gabriel Neves, baita partida novamente, né? É impressionante, pô. Ele pega, ele bota a bola no chão e faz o time rodar. O que eu posso falar? É o cara que entrega uma coisa que mais ninguém entrega nesse elenco. É isso, pô. É isso. É isso que a gente espera. E foi isso que ele fez. E, bom, novamente o time melhorou com ele em campo, tá? Mas a gente sabe que ele não pode jogar todos os jogos 90 minutos, porque ele tem esse problema físico aí também. Tem que desenvolver muito a parte física dele. Certo? Então foi isso, foi isso. 27 minutinhos falando dessa partida, nada mal, né? Realmente foi o primeiro tropeço, lições, quer dizer, não sei se foram aprendidas, né? Mas a gente pôde ver alguns problemas do time e conseguiu. E eu imagino que o Dorival vai fazer ajustes para os próximos jogos e a ideia. O Dorival é técnico experiente, né? E ele não briga com fatos. Eu gosto disso, sabe? Tem uns técnicos. O Ceni é um deles, tá? O Diniz também, ele é meio assim. E, enfim, tem alguns técnicos que eles brigam com fatos, né? E o Dorival não, parece que ele é bem tranquilo. Ele não tem medo de trocar, de abrir mão de alguma convicção para o time evoluir. E depois ele tenta, sei lá, se ele virar e falar assim, porra, eu acho que o Nestor tinha que ser ponta. Ele pode colocar o Nestor como ponta. Se não der certo, ele volta o Nestor para o meio. Depois, daqui a 15 jogos, ele pode tentar de novo, enfim. Mas ele não vai limar o time por causa de suas convicções. Eu acho isso importante para um técnico. Certo? Bom, é isso, gente. É isso. Muito obrigado a você que nos ouviu, que me ouviu, aliás. Né? Não sei por que eu usei o plural. Mas muito obrigado a você que me ouviu. A reforma está quase acabando. Logo, logo irei me mudar. Talvez semana que vem. Eu não vi ainda, né? Qual será a data do jogo. Eu vi que os próximos 3 jogos do São Paulo, misericórdia, viu? Você está preparado? Pois é, né? Terá o Tolima, depois eu não vou lembrar quem é, mas é um jogo difícil, sei lá, um Grêmio, alguma coisa assim. E por último, um clássico. Então, em 2 dias iremos jogar contra o Tolima. Em qual horário? Ô meu cacete. Me ajuda aí, aplicativo. Meu Tolima é às 7 horas do dia 2 agora, né? Terça-feira. Depois a gente vai jogar contra o Inter, dia 7. Depois será Fortaleza, dia 11. Corinthians, dia 14. E aí uma semaninha de folga, mas é Vasco no Morumbi, dia 20. São 4 jogos, assim, 5, né? 5 muito complicados. E olha, desses 12 pontos no Brasileirão, olha, deixa eu ver. Porra, se a gente ganhar 6 assim, sinceramente, tá? Porque são 12 pontos muito difíceis. Muito difíceis. Mas vamos junto aí, vamos
confiar nesses caras, confiar no Dorival e acredito que a gente pode aprontar alguma coisa. Eu acho que mais de 6 pontos é para comemorar e muito. Beleza? Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Eu quero fazer no futuro um videozinho sobre as finanças do São Paulo, tá? O Flávio Marques, já falei dele aqui, ele vem eh, postando, né, no site dele, que eu também já mostrei aqui, né, qual é, e dá uma pesquisada aí depois. Mas deixa eu pegar aqui o link certinho, é flaviomarques_spfc.com. Dê uma olhada lá que ele botou algumas coisas sobre as finanças do São Paulo e vou aproveitar depois o jogo do Corinthians, né, que já que tem uma semaninha de folga, ele vai ter postado mais conteúdo lá também, trazer aqui para vocês um panorama geral para a gente entender isso daí. Beleza? Muito obrigado a você que me ouviu. Comentário, like, fala aí o que você achou do jogo e se existe algum jogador mais inimigo do 2-0 que o Aleph Manga. Eu acho que não. Ele é o maior inimigo do 2-0 da história do futebol mundial.